atletismo. Usain Bolt é um ex-velocista jamaicano multicampeão olímpico e mundial nessa modalidade. É o único atleta na história a tornar-se tricampeão em duas modalidades de pista em Jogos Olímpicos de forma consecutiva, 100 metros rasos e 200 metros rasos, e bicampeão também de forma consecutiva na modalidade revezamento 4x 100 metros. É também o único atleta a conquistar 8 medalhas de ouro em provas de velocidade, sendo 10 vezes campeão mundial. É considerado o homem mais rápido do mundo, e suas conquistas no atletismo o fizeram ser chamado de Lightning Bolt, relâmpago, raio, pela imprensa internacional. Entre os muitos prêmios que já recebeu, tem como mais expressivos os de Atleta do Ano da EAF e o Prêmio Laureus do Esporte Mundial de Atleta Masculino do Ano, que recebeu por 4 vezes. Entre as honrarias que recebeu fora do atletismo estão a, hoje, Ordem da Jamaica e a, OD, Ordem de Distinção, outorgadas pelo governo do seu país. O mais bem pago atleta da história do atletismo recebendo de acordo com Forbes 20,3 milhões de dólares por ano. Ele é considerado por Jacques Rouge, ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional, por especialistas e por ex-atletas, como uma lenda viva e o maior velocista de todos os tempos. Automobilismo. Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, 21 de março de 1960 e morreu em Bolonha, 1º de maio de 1994. Foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3 vezes, em 1988, 1990 e 1991. Ao todo, Senna participou de 161 grandes prêmios na Fórmula 1, alcançando 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas. Sua morte, assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial. Em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores, é considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1. Em 1999, foi eleito pela revista Isto é um Esportista do século XX no Brasil. No auge de sua carreira, era considerado o maior ídolo brasileiro, posto que mantém mesmo depois de 2 décadas de sua morte. Basquete. Michael Jordan é um ex-jogador norte-americano de basquete profissional, atualmente dono da equipe da NBA, Charlotte Hornets. É considerado por muitos como o melhor jogador de basquete de todos os tempos e por muitos como um dos mais importantes esportistas masculinos da história. Foi eleito o melhor jogador da temporada regular por 5 vezes, melhor jogador das finais em todos os 6 títulos do Bulls, 10 vezes incluído entre o NBA Team, 9 vezes para o NBA All-Defensive Team. Participou de 13 NBA All-Star Game e foi melhor jogador do All-Star Game em 3 oportunidades. Foi cestinha da liga em 10 temporadas, maior ladrão de bolas por 3 vezes eleito defensor do ano em 1988. A sua pontuação máxima num único jogo foi de 69 pontos, contra os Cleveland Cavaliers no dia 28 de março de 1990. Um dos seus recordes mais marcantes e uma das provas da sua superioridade no basquete, é a sua média de pontos durante toda a carreira, 30,1 pontos em 15 temporadas. Pela seleção estadunidense, Jordan foi bicampeão do torneio olímpico de basquete. Foi introduzido no Basketball Hall of Fame em 2009. Boxe. Muhammad Ali. Muhammad Ali, nascido Cassius Marcellus Clay Jr. nasceu em Louisville, 17 de janeiro de 1942 faleceu Scottsdale, 3 de junho de 2016. Foi um desportista pugilista estadunidense. É considerado um dos melhores da história do esporte, eleito desportista do século pela revista estadunidense Sports Illustrated em 1999. Clay ganhou 6 títulos Golden Gloves de Kentucky, 2 títulos Golden Gloves nacionais e o título nacional do Amateur Athletic Union, e a medalha de ouro do meio pesado nas Olimpíadas de Verão de 1960, em Roma. 5.
Conquistou o título mundial de campeão dos pesos pesados, ao derrotar Sonny Liston em 1964. Perdeu o título mundial em 1967 e foi proibido de atuar por 3 anos e meio por ter se recusado a lutar no Vietnã. Recuperou o posto ao ser reabilitado, mas logo perdeu para Joe Frazier. Ganhou de novo o título em 1974 ao vencer George Foreman em luta realizada no Zaire, retratada no documentário Quando Éramos Seis e no filme Ali. Perdeu em 1978 para Leon Spinks e em seguida retomou o de Spinks. Retirou-se do boxe quando ainda era campeão. Futebol. Pelé. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 2000, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, IFFHS, e foi um dos 2 vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Segundo a IFFHS, Pelé é o maior goleador da história do futebol, marcando 650 gols em 694 partidas da Liga, e no total 1.281 gols em 1.363 jogos, que incluem amistosos não oficiais, um recorde mundial do Guinness. Durante sua carreira, chegou a ser por um período o atleta mais bem pago do mundo. Futsal. Falcão. Alessandro Rossa Vieira, mais conhecido como Falcão, é um ex-jogador de futsal brasileiro que atuava como ala. É amplamente considerado como um dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos. Falcão fez sua última partida como profissional no dia 6 de dezembro de 2018, e entre as conquistas mais marcantes de sua carreira, estão: medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, bicampeonato mundial com a seleção brasileira, em 5 participações, dono de 4 bolas de ouro FIFA, 2004 e 2008, e aos 39 anos conquistou o título da Copa Intercontinental de Futsal. Por 4 vezes, 2004, 2008, 2011 e 2012, Falcão foi eleito pela FIFA como o melhor jogador de futsal do mundo, 6, feito que foi superado apenas pelo português Ricardinho. Em 2008, ele foi o escolhido para inaugurar a calçada da fama do Maracanãzinho. Além disso, com o gol feito diante do Panamá, na Copa do Mundo de Futsal de 2012, que foi o seu 337º gol pela seleção brasileira, ele superou o ex-futebolista de Areia Neném e se tornou o maior artilheiro mundial de todas as seleções de esportes ligados ao futebol. Voleibol. Giba. Gilberto Amaury Godoy Filho, conhecido como Giba, é um ex-voleibolista indoor brasileiro. Atuava na posição de atacante de ponta e conquistou os principais títulos pela seleção brasileira, desde as categorias de base à principal, sendo 8 vezes medalha de ouro na Liga Mundial, tricampeão mundial e ouro olímpico em 2004 e prata em 2008 e 2012. Com Giba na equipe, a seleção brasileira nunca ficou fora de um pódio em qualquer competição. Além dos 3 títulos mundiais, do ouro olímpico de Atenas 2004 e das 2 pratas em Olimpíadas, Pequim 2008 e Londres 2012, ele conquistou 2 ouros e 2 bronzes em Copas do Mundo, 3 ouros em Copas dos Campeões, 8 ouros, 2 pratas e 2 bronzes na Liga Mundial, 1 ouro, 1 prata e 1 bronze em Jogos Pan-Americanos, e 8 ouros em Sul-Americanos. Em 2018, entrou para o Hall da Fama do vôlei. É considerado um dos maiores jogadores de vôlei de todos os tempos, em nível nacional e mundial. Judo. Yasujiro Yamashita. É um ex-judoca japonês, campeão olímpico em Los Angeles 1984 e um dos mais bem-sucedidos judokas de todos os tempos. Devido ao boicote japonês nas Olimpíadas de Verão de 1980 em protesto contra a invasão soviética do Afeganistão em 1979, Yamashita foi forçado a assistir a esses jogos como espectador enquanto seus rivais competiam no palco olímpico.
Yamashita ganharia mais 3 medalhas de ouro no campeonato mundial antes de se classificar para as Olimpíadas de 1984. Ele era o único competidor japonês de judô que havia se classificado para os Jogos Olímpicos de 1980 que também se classificou para as Olimpíadas de 1984. Ex-judoca japonês, campeão olímpico em Los Angeles 1984 e um dos mais bem-sucedidos judokas de todos os tempos. Natação. Michael Phelps. Michael Fred Phelps é um nadador americano. Conquistou 37 recordes mundiais e conquistou o maior número de medalhas de ouro, 8, olímpicas em uma única edição, feito este realizado nos Jogos de Pequilonga, Barcelona 2003, Montreal 2005, Melbourne 2007, Roma 2009 e Xangai 2011. Phelps anunciou que encerraria sua carreira nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, sendo o Mundial de Xangai 2011 seu último disputado. Em 1º de abril de 2007, conquistou o 7º título nos Campeonatos do Mundo, em Melbourne, na Austrália, batendo o recorde mundial dos 400 metros, o maior índice técnico do evento. Porém, Phelps também quebrou as marcas do 200 metros livre, 200 metros medley, 200 metros borboleta e 4x 200 metros livre. Em 30 de julho de 2009, Phelps quebrou o recorde mundial dos 200 metros borboleta, estabelecido por ele mesmo em Pequim 2008, com o tempo de 1m51s51, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Roma, Itália. Tênis. Roger Federer. Roger Federer é um tenista suíço recordista de títulos de Grand Slam com 20 conquistas. Dentre os seus 103 torneios ATP, também possui 6 ATP Finals, recorde, 28 ATP Masters 1000, 24 ATP 500, recorde, e 25 ATP 250. É o jogador que ficou por mais tempo como número 1 mundial, tendo um total de 310 semanas compreendidas entre 2004 e 2018. Entre 2004 e 2008, passou 237 semanas consecutivas como número 1 mundial, o que é um recorde do tênis. Venceu seu primeiro ATP oficial em 2001. O último foi em 2019, o que lhe dá o recorde de maior distância entre esses dois títulos, 18 anos. Tal longevidade o permitiu ultrapassar, assim como Jimmy Connors, os números de 100 títulos e 1.200 vitórias na carreira. É o atleta mais vezes premiado na história do Prêmio Laureus do esporte mundial. Fala fluentemente suíço-alemão, alemão, inglês e francês, realizando conferências de imprensa nas 4 línguas. Considerado por diversos tenistas, analistas esportivos e críticos do tênis como um dos melhores tenistas de todos os tempos, ou mesmo o maior atleta de sua geração.